Boa tarde a todos. Beth Mota com vocês, a Senhora das Orquídeas. Nós vamos falar hoje sobre essa dendróbio que se chama Dendróbio Jenkins. Essa orquídea ela é epífita, de pequeno porte, nativa de regiões montanhosas do sudeste da Ásia. Especificamente, gente, ela veio da Índia, Tailândia e China. Então, ela é uma orquídea que ela não é brasileira. Essa espécie, ela é conhecida por nos dar muitas flores. Flores vibrantes, conforme vocês podem observar, e amarela com o seu labelo um pouco mais forte, né? Se você observar o miolo, um amarelo mais ouro. Então, por essa característica dela muito vibrante, muitos cultivadores de orquídeas ao redor do mundo, colecionadores, amam ter essa orquídea na sua coleção. E essa minha orquídea Dendróbio Jenkins, ela resolveu me presentear em plena primavera, que é realmente a época de floração dessa orquídea. Com esses lindos cachos. Olhem só, vou mostrar aqui. Olha só, que lindo esses cachinhos. Aqui tem 2 cachos, né? Tem esse grande aqui, o outro mais atrás. Aqui tenho mais um cacho. Foi o primeiro cacho que abriu, ó. E aqui também mais um cacho um pouco menor. Então, ela me presenteou em plena primavera com a sua floração. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, gente, para falar dos cuidados e do cultivo dessa dendróbio Jenkins. Essa dendróbio, gente, os cuidados com ela, nós vamos alistar em 5 cuidados importantes e específicos para o cultivo dela, para que você tenha sucesso. Se você tem essa orquídea, então a gente vai dar essas dicas de cultivo para que floresça. Ou se ela já floresce, parabéns. Mas a primeira coisa que a gente quer falar para vocês é sobre a luminosidade dessa planta. Essa planta eu cultivo aqui num local bem alto, gente, do chão. Ela tá a cerca de quase 3 metros do chão, tá? Visto que ela é de regiões montanhosas, a gente observa que ela fica em locais bem altos, né? Que ela gosta muito, então ela precisa de luz intensa, mas essa luz tem que ser indireta. Uma luz indireta. Ela pode tolerar um pouco de sol direto, por exemplo, pela manhã, né? Ou à tardinha. Ela, daqui a pouco, aqui onde ela está, vai tomar um pouco de sol, né? Lá pelas 5 da tarde, ela toma um pouco de sol nesse local aqui. Mas ela tá bem, gente. Ali, ó, o enraizamento, ó, as ponteirinhas daquela raiz lá, tá bem verdinha, dá pra gente observar, né? Então, ela tá muito bem. Quanto à temperatura que essa planta tolera, ela prefere temperaturas amenas durante a noite, mas de dia ela tolera bem temperaturas mais altas, mais quentes, né? Ela, quando ela tá na fase de crescimento, né? As temperaturas para ela que ela gosta, deve variar entre 15 e 30 graus. Então, ela tolera bem temperaturas altas e também temperaturas amenas, né? É uma dica boa para você. Outra coisa que a gente pode destacar para vocês é na questão da umidade, tá? A umidade dela, ela prefere umidades bem altas, entre 60 e 80
né, por cento de umidade do ar. Na questão da umidade do ar, que é de 60% ou 80%, se você perceber que a umidade está muito baixa, o que a gente pode fazer? Ó, a gente pode vir e borrifar na volta das plantas, ó, com um borrifador como esse. Olha aqui, um borrifadorzinho. A gente pode borrifar um pouco, né? Se essa umidade não estiver muito boa para a planta, estiver muito baixa, né? Então a gente pode aumentar um pouco essa umidade borrifando a nossa planta, tá? Uma dica bem importante nessa questão da umidade. Para a gente controlar a umidade também tem aparelhinhos, gente, que a gente pode comprar, pode adquirir aparelhinhos para a gente medir a umidade do ar, tá? Ela também gosta de uma boa ventilação. Toda orquídea gosta de boa ventilação, gente. Colocar geralmente essas orquídeas num local assim onde é ventilado faz muito bem para elas, porque essa ventilação faz com que a gente evite fungos, né, na nossa planta, e a gente não corra o risco de fazer com que essa planta sofra. Então, uma boa ventilação, ela tolera bem, gente. No meu caso aqui, gente, na questão que a gente pode falar sobre o substrato, ela está sendo cultivada nessa placa de madeira, né? Então, essa placa, gente, é uma placa de madeira muito boa, forte, resistente, tá? Eu já adquiri ela na placa, então eu deixei ela continuar na plaquinha para ver o desenvolvimento dela, como que ela ia se dar, e ela se deu muito bem. Mas eu vejo muitas pessoas cultivarem ela também em substrato, como casca de pinos, um pouco de musgo, se você quiser pôr, o carvão e a brita. Esse substrato é o que eu uso. E ele tem dado muito certo para minhas outras plantas, né? Se vocês observarem o canal, a gente tem muitos vídeos aí que eu mostro o nosso cultivo, o meu cultivo, né, das minhas plantas, nesse substrato, né? Carvão, casca de pinos e brita é o substrato padrão que eu uso para praticamente todas as minhas orquídeas. Mas eu tenho muitas orquídeas em tronquinhos também, que eu cultivo, que eu gosto desse cultivo, visto as orquídeas, a maioria serem epífitas, né? E essa aqui, por exemplo, é uma orquídea epífita. Ela se dá muito bem em troncos de árvores, em galhos, pode cultivar tranquilamente, tá? Nessa questão do substrato. E quanto à floração, a rega, a floração, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho mais de paciência, que eu vou falar um pouquinho mais no final do vídeo, né? Um pouco mais, último destaque nosso em relação a esse cultivo. Então, vamos falar da rega. A rega dessa orquídea, gente, ela tem duas fases que a gente pode destacar. Uma fase no inverno e outra fase em outras épocas do ano. Então, durante o inverno, essas orquídeas dendróbios, né, elas entram em dormência. E a gente saiu do inverno faz pouco tempo, né? Então, nesse período de dormência, a gente deve diminuir a rega. Você diminui a rega dela, passa a regar menos, porque no inverno as plantas elas não gastam muita energia como no verão, tá? Porque no verão, em períodos mais quentes, elas tomam mais água, absorvem mais a água, elas precisam ser mais hidratadas,
né? No inverno, não, elas ficam mais de boa lá, dormindo um pouco, então a gente pode diminuir a rega. Essa rega reduzida, gente, no inverno, é o que vai lhe ajudar para que ela floresça na primavera, tá? Estamos em plena primavera e ela está florida porque ela teve esse período, né? Esse estressinho hídrico, né? Essa falta de rega um pouco que a gente diminui no inverno para que ela floresça. Então essas dicas são muito importantes, gente, para que a gente possa ter florações, para que a gente possa ter florações lindas como essa. Você com certeza, se seguir essas dicas, esses cuidados, vai conseguir ter uma linda floração, tão linda quanto essa. Outra coisa que quando eu adquiri essa planta, eu fiquei meia invocada na questão da folha. Gente, veja se essa folha não parece a folha de uma catleia. Parece, né? Mas a flor, gente, a flor é de dendróbio. Então, as orquídeas, elas podem ser catalogadas e colocadas em determinadas espécies, pode ser de acordo com a sua folha ou de acordo com as suas flores. No caso dessa, ó, parece muito as dendróbios olho de boneca, e ela pode-se dizer que não deixa de ser, né? Por isso ela está classificada, né? Eu acredito que seja o motivo dela estar classificada entre as dendróbios. Agora eu quero saber de você se você gostou dessa dendróbio Jenkinse, nossa dendróbio Jenkinse, e deixe aí o seu like conosco, compartilhe com seus amigos, com amantes de orquídea. Se você conhece alguém que ama orquídeas, que gosta, manda esse vídeo para ela, diz, olha, segue lá o canal da minha amiga. Se você tem dúvida, mais dúvidas sobre o cultivo dessa dendróbio Jenkinse, escreva nos comentários. Seu comentário é muito importante, tá? Para que a gente haja esse engajamento entre o canal Orquídea Alegria, a Senhora das Orquídeas, né? Conforme eu me chamo, e você, para dar essas dicas e muitas outras de cultivo de orquídeas, que esse canal é exclusivo para você aprender e também cultivar as orquídeas de vocês com muito sucesso. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo e fique aí com a imagem dessas lindas flores, dessa belezura que é a orquídea dendróbio Jenkinse, uma orquídea epífita e também uma orquídea de, podemos dizer, fácil cultivo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.